Olá, bom dia. O desejo do meu coração é que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde maravilhosamente a sua vida nesse dia que Ele nos deu. Nesse tempo nós temos meditado sobre um assunto riquíssimo nas Escrituras, que é a palavra da salvação. E hoje eu gostaria de tocar no assunto da experiência pessoal. E para isso, eu quero tomar uma pequena porção que se encontra no Salmo 116, a partir do versículo 12. Todavia, como eu sei da grande dificuldade que todos nós temos para compreender, receber e praticar a palavra de Deus, então eu queria que nesse momento você deixasse o seu corre-corre, as coisas que você está fazendo, e desse um tempinho para juntos orarmos ao Senhor. Vamos fazer isso? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela grandeza do seu amor para conosco e pedimos a ti que nos conceda um coração que pode responder à tua palavra, que nos conceda condição de ouvir a tua voz e de não ter em nós barreiras que impeçam a ação do teu glorioso Espírito Santo em nosso ser. Tem misericórdia de nós, desperta-nos para a tua verdade. Fala conosco, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Muito bem, nesses dias nós temos falado sobre a palavra crer, sobre a palavra fé, sobre esses caminhos que a palavra nos dá, de como podemos, em realidade, experimentar tudo aquilo que Deus proveu para nós, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E aqui no Salmo 116, nós encontramos um pensamento tão humano, mas tão humano, que eu penso que esse é um pensamento que toma conta de todo homem, até mesmo do pior dos pecadores, quando ele começa a ter acesso ao Evangelho. Porque o Evangelho é tudo de bom. E nós aprendemos, por natureza, que nós não podemos receber nada de graça, que deve haver algum merecimento em nós, ou deve haver alguma coisa que nós tenhamos que fazer para nos tornar aptos, merecedores das coisas de Deus. E esse é um pensamento errado. Por mais alto que ele seja, ele é um pensamento errado. Não há em nós nenhuma condição de oferecer a Deus nada que seja agradável a Ele, se primeiro Ele não nos der. Olha só, lá no livro de Gênesis, nós vamos encontrar nos primeiros filhos de Adão, sim, duas realidades muito diferentes, sabe? Nós vamos encontrar o primeiro, Caim, que é um homem como nós. É um lavrador, é um homem forte, é um homem que planta, é um homem que colhe. E ele olhou, sabe, para a maldição de Deus e ele viu aquela maldição como uma razão de viver. Porque agora o homem ia ter que, do suor do seu trabalho, comer todos os dias da vida dele. E ele fez daquilo a vida dele. Mas não foi só ele que fez daquilo a vida dele. Isso pode acontecer conosco também. Não é nada difícil. Nós, com a nossa cabecinha fechada, viemos a pensar, sabe, que trabalhar é a nossa razão de viver. E quando nós somos contaminados por esse tipo de pensamento, nós nos perdemos mesmo, somos levados para muito longe daquilo que é o propósito de Deus. Então, a palavra que nós encontramos aqui, no versículo 12 do Salmo 116, é a seguinte: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É uma pergunta. O que eu posso dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim? Poxa vida, agora que eu descobri que Ele é o Salvador, que Ele morreu na cruz por mim, que Ele ressuscitou para me dar sua vida, que Ele enviou o seu Espírito para habitar aqui, o que eu posso fazer? O que eu posso dar para Ele para me tornar digno, né? Merecedor ou coisa parecida? Olha só, aquele homem chamado Caim, ele é o primeiro
que vai adorar a Deus. Na Bíblia, ele é o primeiro que vai adorar a Deus. Existem muitas especulações dizendo que o pai dele ensinou ele, que a mãe dele ensinou ele, que a família ensinou ele, mas isso não está escrito na Bíblia. A palavra de Deus diz que ao cabo de dias, Caim trouxe dos frutos da terra uma oferta para Deus. Ou seja, ele está buscando com o produto do seu trabalho agradar a Deus. Só que a palavra de Deus, ela vai dizer para nós que Deus não se agradou nem de Caim, nem da oferta dele. Então isso produziu ira e revolta no coração de Caim, porque o seu Criador não se agradou daquilo que ele ofereceu. Por outro lado, o seu irmão vai nos dizer que ele foi pastor de ovelhas e que ele tomou do melhor das ovelhas, das primícias das ovelhas, ele tomou da gordura das ovelhas e ele também veio e trouxe a Deus uma oferta de adoração. E a palavra diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Muito bem, isso causou um grande conflito e produziu inclusive o primeiro homicídio da Bíblia. E nós vamos encontrar aqui pela primeira vez a seguinte frase com respeito a Caim: e foi Caim habitar longe da presença do Senhor. Que conflito foi esse? Esse conflito foi porque Deus não aceitou aquilo que o homem quis dar. Então, essa pergunta do nosso coração era uma pergunta que ela pode se tornar algo muito perigoso para nós. Porque a gente pode achar que o nosso Deus é um Deus de barganha. Ou nós podemos achar que o nosso Deus aceita as coisas que nós queremos dar para ele. Não é assim. Isso pode acontecer com a mitologia, mas não com o nosso Deus. O nosso Deus é o Criador, o sustentador e o dono de todas as coisas. E ele vai aceitar de nós aquilo que agrada a ele. Ele vai aceitar de nós aquilo que é a vontade dele. Por isso, antes de sairmos por aí buscando querer fazer o que Deus supostamente vai se agradar, nós precisamos nos assentar e ouvir a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus. E ao conhecermos o Evangelho, nós vamos descobrir que o primeiro passo em direção à vontade de Deus não é fazermos alguma coisa para agradar a Deus, mas recebermos aquilo que Ele preparou para nos salvar. Por isso, o Salmo 116, ele continua assim, olha: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Sabe, porque o Salmo ele é escrito em forma de poesia, e assim são as poesias gregas, nós vamos encontrar aqui duas frases com um significado muito parecido. Porque tomar o cálice da salvação significa beber a salvação. E é assim, sabe, na nossa vida, nós só desfrutamos de fato daquilo que comemos ou bebemos. E a salvação nos foi dada e ela precisa ser recebida. Receber a salvação significa beber a salvação, beber Jesus, beber o perdão, beber a graça, beber a obra da salvação. Então, se o Senhor disse, eu te salvo, nós temos que colocar isso para dentro. Beber a salvação. A outra palavra, e invocarei o nome do Senhor. Essa palavra invocar significa trazer para junto, trazer para dentro, trazer para mim. Então é isso que nós fazemos. É assim que começa a nossa vida com Deus. Tudo que nós podemos fazer para realmente agradar a Deus é beber Jesus. É invocar o nome do Senhor. É trazer para dentro, recebendo Ele como nosso Salvador pessoal. Naturalmente falando, não há nenhuma condição de fazermos isso de modo aleatório. Mas cada vez que ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo deixa claro para nós que Jesus não é Senhor na nossa vida. E então, nesse momento, nós podemos nos arrepender, clamar ao Senhor e recebê-lo. É dessa maneira que nós podemos dar a nossa vida ao Senhor.
e Ele pode aceitar quando nós recebemos o Senhor como nosso Salvador. Que Deus continua falando ao seu coração e que possa Ele mesmo hoje convencer você que não existe nada que você possa dar para Deus que possa agradá-lo. Que na verdade agradá-lo começa recebendo dele o cálice da salvação e invocando o nome do Senhor. Sim, depois disso você vai aprender a andar com Ele. E andando com Ele, você terá outros caminhos para poder servir Ele com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo que você faz. Possa o Senhor continuar falando ao seu coração.